Boa tarde, espero que você esteja bem. Essa é a terceira semana, então, com a narração de histórias sobre os arcanos maiores do tarô, o Caminho dos Amantes. Dê uma olhada aqui, ó. Esse é o Caminho dos Amantes do tarô. E aí eu tenho feito as enquetes com vocês ao longo da semana, escolho 3 cartas, sorteio 3 cartas, nem sei que cartas são, e vocês é que dizem qual que eu vou contar, qual história que eu vou contar no domingo seguinte. Bem-vinda, Juliana, que legal que você chegou. Então, houve um empate, as 3 cartas sorteadas nessa última quarta-feira foram Sherazade e Sharia, Dido e Enéas, e Vênus e Vulcano. Das 3 histórias, a história que foi escolhida por vocês, nós tivemos um empate aqui entre essas duas. E aí eu desempatei aqui, sorteando mais uma vez. E a história que foi escolhida, portanto, para ser um guia de reflexão para essa semana é a história de Sherazade e Sharia, que está representada aqui nesse tarô de um jeito muito mágico, muito bonito, que é o arcano número 2, a alta sacerdotisa, que representa, portanto, a sabedoria. O que é mais importante da gente considerar? Eu estou sem o tarô de Marcelle aqui e os outros tradicionais, e eu tenho uma outra carta aqui que é o que eu uso, que é esse aqui, que também tem uma sacerdotisa, essa mulher imponente, e que atrás dela tem esse véu com o universo sendo desvelado. Eu acho muito, muito bonito essa representação imagética da sacerdotisa. Quem já está alfabetizado no tarô sabe que a sacerdotisa é uma das cartas que mais representam o silêncio, que é de acompanhar o que está no entorno, sabe? Então, muitas vezes ela impõe Muitas vezes a gente acredita que ela é uma carta de não ação, mas na verdade é o inverso. Ela age sim, mas primeiro a ação acontece dentro dela para depois vir com a palavra certa, um caminho certo até que as coisas se desvelem no momento certo. Então, diferentemente do Papa, né, do sacerdote, que diz às pessoas o tempo todo, né, que aquela figura que está sempre dizendo a todo mundo qual é a regra a ser seguida, de ser aquela figura papal, de representar uma autoridade, representar um conhecimento, representar algo que seja dito conforme o regulamento. A sacerdotisa é que tudo sabe, que tudo conhece, tudo aparece aqui dentro, mas a postura dela diante da realidade acaba sendo mais como uma observação de tudo. Então, bem-vinda, Alessandra. Deixa eu contar aqui. Essa aqui é uma série onde eu escolhi nas 4 semanas que antecedem o Dia dos Namorados, no dia 12 de junho, e como boa parte das pessoas procuram o tarô para poder falar sobre os afetos, eu achei muito importante que a gente pudesse trazer, então, esse tarô para conversa e pensar que teve uma pessoa, né, a Chris Valderhan, que pensou em cada um dos arcanos para representar uma história de amor, tanto da mitologia grega, como a árabe, como a nórdica, enfim, de vários lugares do mundo. Então ela foi trazendo cada carta como se fosse um duplo, uma relação afetiva que acontecesse ali, condensada naquele arcano. Nós já passamos pela história da estrela na semana passada, na história da estrela na semana passada, e a primeira semana, 2 semanas atrás, nós falamos de Ariadne e Dionísio, que é a carta do mundo. Hoje nós vamos falar da sacerdotisa, que representa, então, nesse baralho, a história, então, de Sherazade
e de Shariá. Antes de começar a contar a história, quero já fazer os reclames aqui e os avisos. Bem-vinda, Débora. Tem um primeiro aviso. Hoje o domingo está bastante movimentado. Quem quer saber um pouco mais sobre o surgimento, o trânsito agora de Saturno, que acabou de ingressar no signo de Áries, e o que isso representa astrologicamente, politicamente, e para cada um, o que a gente pode tomar um pouquinho emprestado desse céu para aplicar na própria vida, recomendo que vocês visitem logo mais às 18 horas a live com a Rê do Céu e com a Astrologuês Fluente, para poder falar, que elas vão falar muito sobre isso, sobre esse trânsito de Saturno em Áries. E às 19 horas, quem entra aqui para poder fazer uma live vai ser o professor João Acuio, da Escola Saturnália, que também vai falar do tarô, que também vai falar um pouco de Saturno em Áries, e vai tirar também uma carta para gente do tarô furtado. Então todas as pessoas que estiverem contemplando a live também vai poder ser ressarcido de algo, vai ter restituído alguma coisa que seja muito importante. Então, se o teu domingo está enfadonho, preguiçoso, não sei o que eu faço, já tem uma programação cheia aí, tá certo? Então vamos lá. Começando então nessa linha de apresentações do domingo, volto aqui então apresentando a nossa proposta de falar de histórias de amor, uma cada domingo até o Dia dos Namorados. Então a história que foi escolhida por vocês deu empate e eu escolhi por último, também fiz o sorteio e saiu a Sherazade e Shariá. Bom, qual a primeira coisa que me dá a impressão aqui, né? Sherazade está acompanhada de um livro nessa carta, então isso denota tá com um véu, né, na boca e coberta tão de todos os tecidos, e tem o Shariá aqui, o sultão. Se você não conhece, no panteão das histórias, o universo da narração de histórias, a gente chama As Mil e Uma Noites como uma história moldura. O que isso significa? É uma estrutura, um conflito que acontece ali entre os personagens e que no seu desenrolar depende da narração de muitas outras histórias. Então, As Mil e Uma Noites, que conta a história de Sherazade, que é a Sherazade como personagem central, ela precisa ir contando muitas outras histórias ao longo de 1001 noites para poder chegar ao fim. Nessas 1001 noites a gente tem várias histórias que foram compiladas ali, mostrando então a sabedoria dessa mulher, o entendimento dessa mulher sobre todos os assuntos e a capacidade que ela tinha de manter a história em suspensão, manter o suspense para que ela pudesse ter mais um dia de vida. Então vamos começar do começo. Nós temos aqui então Shariá, que tem um irmão, que tem um principado. Esse irmão, ao longo de 10 anos, está afastado do reino, e chega um momento que Shariá sente saudade do irmão e convida-o para poder vir para a casa dele. Então ele manda uma comitiva, atravessa o deserto, vai até lá, busca o irmão, e o irmão fala assim: olha, vai ser incrível, vou adorar estar com meu irmão novamente, mas eu preciso de 10 dias para organizar todas as coisas aqui, para que eu possa então viajar em segurança e deixar tudo organizado por aqui. Então, ao longo desses 10 dias ele vai se organizando, e na última noite ele decide visitar a sua esposa. Ele fala assim: puxa, eu vou viajar, vou ficar longe, eu quero estar uma noite com a minha esposa. Então, quando no meio da noite ele vai para os aposentos da esposa, ele tem a triste surpresa de encontrá-la na cama com seu amante. Tomado pelo ódio, o irmão de Shariá então assassina a esposa e também o amante. E sem sentir culpa nenhuma, finge que nada aconteceu, deixa tudo lá para trás e viaja com a comitiva para o reino de seu irmão. Chegando lá, bastante abatido,
Chegando lá bastante abatido, cansado, bate uma tristeza, aquela ressaca, aquele luto, e o irmão pergunta: o que foi que aconteceu? E ele diz: nada não, eu só estou triste mesmo. Passa um dia, passa outro, até que Shariá convida o irmão para uma caçada. E vamos sair para caçar, vamos se divertir, vamos conhecer gente, vamos sair, fazer uma aventura, vamos curtir. Coisas de homens. Vamos sair para caçar, conquistar alguma coisa, ter história para contar, fazer uma resenha depois, vamos tentar se divertir. E ele: não, pode ir, irmão, vai para sua caçada que vai estar tudo certo, eu tô tranquilo aqui. Então, esse irmão vai para a caçada e esse irmão mais novo fica. Nisso que ele fica ali curtindo a ressaca dele, a tristeza dele, o luto dele, ele vê uma porta se abrindo no palácio, saindo 20 pessoas de lá de dentro. E não eram 20 mulheres saindo dos aposentos da sultana. Eram homens e mulheres, e aquilo que estava acontecendo ali, na verdade, era uma orgia. Ele estava vendo ali acontecendo, então, diante dos olhos dele, a sultana recepcionando um bacanal, e ele fica assustado com aquilo. Ao mesmo tempo que ele fica espantado, ele também se consola. Nossa, eu achei que o problema fosse só comigo. Então tá bom, então meu irmão também vive essa situação, tá tudo certo. Então ele se conforma com a ideia de que todas as mulheres, faz parte da natureza das mulheres trair. O irmão Shariá volta, o sultão volta com a sua comitiva, com a sua caça, vão para um jantar e encontra o irmão mais novo mais contentinho. O que aconteceu enquanto estive longe para que você estivesse melhorado? Não, eu descobri que tá tudo certo. Não. E aí o irmão vai cutucando, o sultão vai cutucando, até que diz o que foi que aconteceu. Ele conta da tristeza dele. Foi isso que aconteceu comigo, irmão. E aí o irmão fala assim: tá, mas e por que você está contente agora? Não, mano, deixa pra lá, não vou falar nada não. Não, mas me conta, eu sou seu sultão. Antes de ser seu irmão, você vai ter que dizer pra mim. Bom, vou ter que contar pra você que eu vi a sua esposa fazendo um bacanal aqui. Tomado pelo ódio, sultão resolve então assassinar a própria esposa pela traição. E não só isso. Decide então, chama o vizir e conversa com o vizir e diz o seguinte para ele: tem um plano para que eu nunca mais seja traído. Eu vou me desposar todas as noites de uma nova mulher e no começo do dia você vai matar essa mulher. Vizir mesmo contrariado, porque aquilo tinha muito mais rancor do que sabedoria, não fazia o menor sentido, mas ainda assim o vizir foi trazendo, noite por noite, uma mulher após a outra, para que tivesse o mesmo fim. O irmão, olhando para aquilo, falando: não, isso não faz sentido, eu quero sim me casar novamente, mas não é dessa forma. Então ele se apaziguou da verdade e volta então pro principado dele, cuidar da vida e seguir com a vida dele. Mas Shariá, o sultão, não. Então por aí a gente já pode ver que pode caber numa pessoa tão rancorosa e com tanto poder. Quando uma pessoa tem tanto poder e tanto rancor convivendo juntos, não pode trazer prosperidade para um reino. Isso causa desequilíbrio. Então, aquele reino passou então a se esvaziar de mulheres. Todas as mulheres de todos os cantos estavam uma a uma sucumbindo, até que a filha do vizir, Sherazade, se levanta e fala para o próprio pai: me coloque como esposa do sultão.
Então, quando ela se levanta e se candidata a ser essa pessoa que vai vai se sacrificar para que a história, para que esse ciclo se encerre, ela, lógico que é impedida pelo pai e ela tenta convencê-lo, não, você é uma mulher muito especial. E realmente Sherazade era uma mulher muito excepcional. Além de ser letrada, ela tinha conhecimento de todos os livros, leituras e histórias, tudo que tinha no mundo que era possível de ser registrado em livros, ela conhecia. Desde medicina, arquitetura e contos e fábulas e anedotas de todos os sentidos. Mas ela não foi se sacrificar em vão, ela tinha uma estratégia. Então ela se desposa, se casa com o sultão, consegue convencer o próprio pai. E nisso ela não vai enfrentar o sultão diretamente. Ela, com a palavra, com a escuta, ela consegue traçar uma estratégia que lida com 1001 noites. Então, temos aqui o primeiro ponto, que é uma ação que não é direta, que não é pelo enfrentamento, mas e também uma sedução que não se dá pelo corpo, que não é pelo sexo, mas que também é capaz de envolver a pessoa através das histórias. Assim que ela combina com a irmãzinha dela, que assim que tiver faltando 1 hora para amanhecer o dia, que ela apareça no quarto do sultão e peça para a irmã para contar uma última história, porque ela tem medo do que pode acontecer em seguida. Então, Sherazade, muito sabiamente, pergunta ao sultão se ela pode fazer isso. E o sultão consente. Então, ela vai contando aquela história até que os primeiros raios do dia começam a surgir e ela está no ápice, na virada. Sabe aquele ponto ali, aqueles 5 minutos para acabar o episódio da temporada e a gente fica doido para poder saber como é que vai acontecer? É bem nesse lugar, nesse ponto do clímax da história que ela decide interromper e falar: se o sultão me permitir viver mais um dia, eu continuo a história. E é lógico que, tomado pela curiosidade, pelo interesse, ele permite que esse próximo dia seja vivido por Sherazade e ela retorna na noite seguinte. A irmã retorna sempre 1 hora antes do dia amanhecer. Todos os dias, não só uma história, mas a continuação das histórias. Nisso, Sherazade é como se pegasse através da palavra, pegasse na mão e acolhesse também as pessoas que estão escutando ela, para poder visitar emoções, visitar pessoas, visitar reinos, visitar outras histórias que estão para além daquela situação absurda de vingança e de rancor em que o sultão estava envolvido. E ela, com a palavra, faz ele poder conhecer outras sensações, visitar outras emoções que não aquela que ele estava submetido, porque ele estava viciado no próprio rancor. Então, nenhuma noite acabava sem ela lembrar o próprio sultão de que ela poderia continuar a história se ele concedesse a ela mais um dia de vida. E isso foi muito sábio, porque ela conseguiu sempre ter a autorização da escuta do outro. Ninguém enfia uma história, ninguém convence o outro de alguma coisa à força. Ela sempre dá ao outro a possibilidade de decidir se ela continua narrando ou não. Assim como eu estou fazendo aqui com vocês. Quem está comigo, me escutando, tem o meu consentimento para que eu possa dar continuidade à história.
E isso, no universo da escuta, da palavra e das relações, não existe uma relação, não existe um estar numa relação e um tecer um relacionamento através da palavra se não existe um consentimento. E também a possibilidade de ir se transformando e cedendo também ao desejo de vingança e reconhecendo de outros lugares, com a história de outras pessoas, outros modos de vida. Ao longo dessas 1001 noites, o sultão então viveu muitas outras vidas através dos personagens que Sherazade apresentou. Então, a última história, a derradeira história, é quando Sherazade conta a história do próprio sultão. E quando ele conta, quando ele se vê nas palavras dela, ele conseguiu entender a si mesmo e perceber o turbilhão de vingança que ele estava metido. E é tomado por arrependimento, é tomado por compaixão por todas aquelas situações que estavam acontecendo ali e decide mudar. Decide então convidar Sherazade para ser a sua esposa de verdade. E assim, fazendo as pazes com a própria história, o sultão consegue perdoar a traição que aconteceu a ele e dar espaço para uma nova mulher ocupar o lugar de esposa. Então, confiar numa outra pessoa precisa, antes de tudo, limpar o terreno das histórias de vingança que habitavam o coração desse sultão. Sherazade, então, representando a sacerdotisa, nos convida, então, ao longo dessa semana, a pensar sobre, penso eu, o que a gente dá de consentimento para o outro. Então, ninguém entra numa relação fechado às suas próprias convicções e não se sustenta uma relação se a gente não confia na outra pessoa, se a gente não dá conta, não consegue esperar que o outro conte alguma coisa, que ela também tem um universo ali para poder dividir com a gente, e sem permitir que essa pessoa continue contigo. Então, como é que a gente pode transferir isso para os nossos dias? Quais perguntas a gente pode se fazer a partir disso? A primeira pergunta que me ocorre, pensando na palavra sabedoria, que foi o que a autora escolheu, foi pensar assim, para viver um relacionamento afetivo hoje, quanto de sabedoria eu preciso exercer? Eu estou exercendo essa sabedoria de escutar o outro a partir do lugar que ele está, de perceber que existe algo naquele outro que eu não vou conseguir dar conta de salvar. Eu não vou salvar o outro dele mesmo, mas eu preciso ter um tempo de espera e de organização aqui das emoções para que eu possa conduzir o outro para uma portinha que talvez ele não esteja vendo. A gente tem muita pressa, tem muita sede que as outras pessoas consigam enxergar o que a gente está vendo. E eu tomo isso como... Então, pessoalmente também para mim é muito difícil. E é por isso que a gente encontra no oráculo a história, a chavinha, para poder compreender o tempo que o outro leva para encontrar a saída, para encontrar a própria saída. E o nosso papel ali como mediador, ir contando algumas histórias para que a pessoa possa responder à necessidade dela, responder com integridade à sua própria história, aquilo que lhe cabe. E quem está ali do lado de fora ainda está sempre assim, nessa escuta, nesse intervalo, nessa suspensão, nesse ato, muito perto, né, correndo esse risco de continuar esse ciclo de matança, mas aguardando que o outro também possa confiar em si mesmo para voltar a confiar nas outras pessoas ao redor. Então, quanto que a gente tem de pressa e acaba
encurtando o caminho desse encontro. E se a gente pode esperar que o silêncio dê conta de alguma coisa acontecer no outro. Não é a gente explicando o tempo todo, matracando o tempo todo, dizendo para outra pessoa o que a gente quer, que tem que isso aqui. Às vezes um espaço de silêncio, de reserva, ajuda ao outro também pensar sobre a própria vida e seu caminho. E assim reconhecer no outro uma possibilidade de confiar também, né? Então, esse enfrentamento direto o tempo todo, pela transparência, pela organização, pelas coisas que estejam muito claras, sem um espaço para que o outro mature as próprias ideias, é que tem matado muitas vezes os relacionamentos também. Então, meu convite aqui para vocês é sobre pensar um pouquinho. Quanto de silêncio que a gente precisa primeiro em nós, para nos organizar emocionalmente, porque a gente não tem resposta para tudo, para poder entender qual é o tempo da coisa, e o quanto a gente também pode ajudar as outras pessoas a explicar o que a gente tem para dizer pelo não dito. Ficar um pouquinho mais de quietinho, assim, esperar que o outro também dê o próximo passo, que dê também o consentimento para a gente poder caminhar mais um passo. Não dá para fazer isso sozinho, a gente precisa de um outro, né? Então, resumindo aqui, eu acho que a minha pergunta, o meu convite para vocês, depois que assistirem esse vídeo, é de comentar, né? Se existe algo aí em você que precisa de mais silêncio do que de explicação nessa semana, para que a gente possa viver uma jornada mais leve e um caminho, construir um caminho íntegro com as outras pessoas, com os nossos relacionamentos, das pessoas mais próximas. Então, o que mais precisa aí na sua vida de um bocado mais de silêncio para que essas informações todas possam se assentar, se reorganizar e emergir lá na frente com uma outra postura. Fica aí, então, a reflexão. Espero que vocês possam participar. Estou gostando muito dos feedbacks de vocês. Agradeço demais que nem sempre a gente consegue parar no momento que eu estou gravando para poder assistir, mas sempre tem alguém que assiste a gravação e retorna para poder me dizer o que achou. E isso aqui me dá alegria de poder saber que as histórias, de estar disponível para poder escutar uma história, pode transformar bastante o nosso caminho. Encerro aqui então a história de hoje, convidando vocês para poder compartilhar essa live com quem vocês acreditam que faz sentido. Para avisar também que no dia 27, terça-feira, iniciamos uma nova alunação no signo de Gêmeos. Então temos, sim, um jogo de alunação no signo de Gêmeos e desta vez com uma carta conselho afetiva com o caminho dos amantes no tarô. Também vou dar esse bônus aqui pra gente, porque para mim também é sempre uma alegria dividir isso. E a agenda para atendimentos com a tarô e a astrologia para o mês de junho já está aberta e é só me procurar aqui, tanto no WhatsApp quanto no inbox, e a gente agenda o nosso próximo horário, tá bom? Fiquem bem, uma boa semana para vocês e desejo muitas histórias, que a Sherazade possa trazer muitas histórias sábias para vocês, tá bom? Até mais!